Bom, pessoal, paz Deus, tudo bem? Mais um vídeo aqui que nós nos encontramos para falar sobre o capítulo 3 aí de Gênesis. Cara, parece que demorou, mas não demorou, é porque tem muita coisa para rolar, muita coisa acontecendo e, mano, muita coisa mesmo, tá? Sem mais delongas, não vamos perder tempo. Em 5 partes a gente consegue dividir o capítulo 3 de Gênesis. Primeiro, tentação. Segundo, queda. Terceiro, confronto com Deus. Quarto, as maldições. E 5, a expulsão do Éden. Então essa é a divisão que a gente consegue fazer do capítulo 3 de Gênesis. O último episódio ficou bem longo, né? Ficou bem longo, a gente teve aí 16 minutos de vídeo, 15 minutos de vídeo. Então eu vou tentar correr, resumir o máximo e se futuramente a galera que estiver assistindo, acompanhando essa saga, achar interessante vídeos mais longos, pode comentar aqui, mas eu vou tentar deixar mais enxuto possível para conseguir gravar muito. Vamos começar falando sobre a tentação. Ali no primeiro diálogo entre a serpente e a mulher nós temos algo muito interessante. Gênesis dá poucos detalhes, existem poucos detalhes sobre a criação, sobre tudo o que está acontecendo lá. Mas ele faz questão de deixar alguns detalhes específicos, como por exemplo, esse que aparece no capítulo 3 de Gênesis. A astúcia e a inteligência da serpente são algo que acabam sendo denotados, acabam sendo, como posso dizer, separados do texto principal. Ele deixa isso claro, é um detalhe, ele está dando um detalhe. Ele quase não dá detalhe sobre a criação, sobre nada, mas sobre a serpente há detalhe. Então a gente já tem aí a imagem de que a serpente é um representante das forças da rebelião, das forças contrárias ao Senhor. Já deu essa representação da serpente como sendo algo contra ao Senhor. Então ali também fica claro que o fruto, comer desse fruto, distancia o homem de Deus. E o fruto é o fruto do conhecimento, da razão, da ciência, do bem e do mal. Então a gente já tem uma noção de que a moralidade, a noção do que é certo e do que é errado, pelo menos é o que parece ser, de forma bem simplória. A razão é aquilo que nos afasta de Deus, é o que distancia o homem de Deus por algum motivo, que eu também não sei, mas é aquilo que distancia o homem de Deus. Conhecimento, consciência, moralidade, etc. Traz o sofrimento e a mortalidade. São as duas coisas que são as consequências da obtenção desse fruto. E aí, para nós cristãos, nós já entendemos que a partir deste momento há o primeiro pecado. Então, até aí o homem não havia pecado. Até esse momento o homem não havia pecado diante de Deus. E aí tem uma reflexão muito forte que eu costumo fazer, que é o seguinte: normalmente as igrejas, elas denotam, as pessoas, não só as igrejas, mas as pessoas, elas denotam, elas desenham o que é pecado, sabe? Isso é pecado, aquilo outro é pecado, porque está escrito na Bíblia, porque há um mandamento. Só que percebe-se que o Senhor havia dado 2 mandamentos, e dentre esses 2 mandamentos dados ao homem, nenhum deles se enquadra nas regras de hoje em dia, porque não tem mais fruto da vida, ou fruto do conhecimento para se comer. Só que você percebe que o pecado, ele não se trata de um conjunto de leis. Não são 10 mandamentos só que regem pecados. Então o homem desenhou, por exemplo, 7 pecados capitais. Definiu 7 pecados. Essa definição não é bíblica. Essa definição ela surgiu no século IV, por Evrágio. Então assim, só para vocês entenderem. O pecado, ele não é algo desenhado. Ele não é um copo onde você se enquadra se pecou ou não. Na realidade, o pecado se trata de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Sendo essa vontade de Deus uma lei dada por Deus, um mandamento dado por Deus, ou um pedido, um ordenar de Deus, do qual nós vamos contra. Então aqui a gente já tem a definição do que é pecado e nós entendemos qual foi o primeiro pecado. E uma coisa que eu acredito muito, inclusive é o motivo do Senhor Jesus ter vindo, é que esse pecado ele se enraizou na nossa genética, ele se enraizou no homem. Por isso que todo fruto genético de Adão e Eva já nasceu com o mesmo pecado que eles tiveram. Então assim, o pecado caminhou juntamente com o homem, caminha juntamente com o homem. Por isso que nós não nascemos puros, nós nascemos pecadores por sermos filhos e filhas de Adão e Eva, que já haviam pecado no paraíso. E aquele pecado se conduziu, se estendeu e passou até os dias de hoje. Nessa fase da tentação nós também encontramos uma luta espiritual, uma luta interna, conectada com algo externo, tá? O que acontece é que por muitas vezes na nossa vida a gente se depara com situações assim, onde nós estamos à beira do pecado e por conta de algo externo nós cometemos o pecado. Nós temos uma resistência interna
que é a nossa centelha divina, como nós conversamos no último episódio, aquilo que é de Deus em nós, não quer praticar o ato, não quer praticar o pecado, mas algo externo nos influencia para que nós pratiquemos. Então sempre há essa luta espiritual interna que também é conectada com o externo. Ser interno tem influência direta com as coisas que acontecem com o nosso ser externo. Por isso que nós temos que tentar equilibrar muito bem, espiritualmente falando, tanto o nosso lado interno quanto o nosso lado externo. Eles estarem juntos, unidos, e não assim um querendo ser maior que o outro. Porque se o espiritual for maior que o material uma hora ou outra vai dar uma rasteira no nosso espiritual. E se o nosso material for maior que o nosso espiritual está sendo totalmente ali subtraído, né? Inferiorizado. Isso também é negativo. Próxima fase, a queda, tá bom? Sobre a queda, a Eva acaba sendo convencida pela serpente a pecar diante de Deus e comer do fruto do conhecimento. Ali houve a queda. Logo em seguida ela dá o fruto a Adão. Mas uma dúvida que existe, né? A maior parte das pessoas tem. Quando ela comeu e ela passou a ter ciência do que era certo e do que era errado, para ela ter oferecido a Adão foi algo prazeroso, certo? Porque a gente também não oferece algo ruim para ninguém. Se fosse algo ruim ou algo péssimo, ela não ofereceria para Adão. Houve malícia ou não houve malícia nessa ação? Eu não sei, não está escrito. Só que dá a entender de que algo foi bom ali para a carne deles. Algo foi bom para a carne deles. Materialmente falando, foi bom comer esse fruto. Por isso que ela também deu a Adão. E ele comeu, sem nem pensar nem titubear. Não teve conversa, não teve discussão. Pelo menos é o que está no texto. Não teve discussão, ele foi e comeu também. Para você ver como o homem é filho da mãe. E ainda tentou falar que foi ela, mas ele comeu felizão. E depois os dois se escondem porque eles entendem que estão nus. Então até esse momento não havia nem a ciência da nudez. Não havia vergonha pela nudez, né? A partir daí passou a existir a vergonha pela nudez ali em si, por estarem nus na presença de Deus. Então há aquele momento em que Adão ainda tenta jogar a culpa na Eva, sabe? Falar assim, foi a mulher que tu me deste, foi a mulher que tu me deu, você me deu a mulher. Então ele ainda tentou terceirizar a culpa para Deus. Isso é o que muito acontece hoje em dia. A gente não aceita as consequências dos nossos próprios atos, nós temos que sempre terceirizá-los. Então a gente sempre terceiriza algo. Então a culpa é da igreja, ou a culpa é dos meus pais, ou a culpa é de Deus, a culpa nunca é nossa. E até hoje, as igrejas evangélicas, no contexto geral, me incluo porque faço parte, elas tendem sempre a culpar o inimigo pelas suas próprias ações. Então, assim, eu fiz uma merda, a culpa foi do adversário, não foi minha. É exatamente o mesmo formato, a mesma decisão, a mesma ação que Adão teve nesse momento de terceirizar a culpa de ter comido fruto. Ele pegou e falou, comi o fruto, mas a culpa foi da Eva, foi a mulher que você me deu. E ainda parcelou a culpa em dois, metade da Eva e metade de Deus. E realmente ele achou que poderia fazer isso. Então assim, tem gente que acha que foi injusto, tem gente que acha errado o que aconteceu ali porque Deus já sabia, mas a audácia que o homem teve ali também não está escrito nem brincando. E eu ainda creio que se houvesse arrependimento pelo feito, porque não há citação de arrependimento da parte do homem. Você percebe que não há a justificação. Quem se justifica raramente se arrepende. Quem se arrepende aceita a situação. Então não tem justificativa. Eu sei, eu errei, pronto. É o arrependimento. Agora não houve arrependimento. Houve o quê? Houve justificativa. E é isso que um dos pontos que eu acho que poderia ser diferente. Mas é claro, né? Deus escolheu que fosse dessa forma. Deus decidiu que fosse dessa forma. Agora, cara, você entende? Além de você se arrepender e falar, errei, você pega e fala, a culpa é de tal pessoa. É aí outro ponto totalmente negativo aí do capítulo 3, que talvez você não tenha pensado, mas é o que aconteceu. E agora a gente vai entrar na fase das maldições, tá? Que é uma fase bem polêmica também, mas vamos embora. Então tá, a Eva recebe a punição da dor aumentada no parto e a dinâmica de dominação no seu relacionamento com Adão. Aqui é definido, é interessante porque muitas pessoas dizem assim, a mulher tem que ser submissa ao homem por conta da criação que foi feita da costela, só que a submissão foi definida por Deus após o pecado, não antes do pecado. Então assim, ela era companheira do homem, ela não era submissa do homem. O conceito de submissão passou a existir após o pecado, da maldição, onde há aquela citação de que haveria dominação no seu relacionamento com Adão. Tá? Não é algo que veio na origem da mulher, mas veio após o pecado. Tá? Porque aí entra muita teoria de Lilith, de que a mulher foi criada da mesma forma que o homem não conseguiu
não conseguiu se colocar abaixo dele, não havia submissão. E realmente, assim, pelo texto em si, não há abertura para uma história dessa. Há a questão da submissão após o pecado e não antes. Então, assim, é um ponto que a galera tem que entender. E eu faço um vídeo depois falando sobre Lilith, tá? Eu faço sem problema, explicando para quem não conhece da história. Mas vamos seguir. E Adão é amaldiçoado com o famoso trabalho, que ele teria que tirar sustento da terra, né? Ele não teria mais sustento de forma fácil, de graça, onde ele só pegaria e comeria. Agora ele teria que tirar o sustento da terra. E aí, por conta dessa desobediência dos dois, a mortalidade foi introduzida no ser humano. Com a famosa frase que eu já citei no último vídeo, do pó vieste, ao pó retornarás. A única coisa que não retorna ao pó é a centelha divina de Deus, que ele não tomou. Então não há aquela citação de que Deus tomou a centelha divina, o sopro de vida da narina de Adão. O que há é que em certo momento a matéria, o corpo morre e o espírito retorna a Deus. É isso que nós sabemos. Ele retorna a Deus, porque a origem dele é de Deus. Por conta dessa desobediência, a gente acabou recebendo a mortalidade. Então nós só morremos porque desobedecemos a Deus. Logo em seguida dos fatos, Adão e Eva são expulsos do paraíso. Nessa expulsão do paraíso tem alguns pontos interessantíssimos e tops assim de se ler, que até dá uma explosão mental. Quando Deus expulsa eles do Éden, olha que doido. Deus coloca na porta do Éden anjos com espadas para defender o Éden, para proteger o Éden até o caminho da árvore da vida, por algum motivo que também não sei. Qual seria o motivo para proteger a árvore da vida dessa forma do homem? O homem não aceitaria esse decreto de Deus? Ele se revoltaria contra Deus e tentaria tomar o fruto da árvore da vida novamente? Olha que doido, não dá para imaginar o porquê que o Senhor protegeria com tanto vigor o Éden dessa forma. O que é uma grande dúvida e um grande mistério. A gente não sabe porque no texto também não cita, mas é um ponto a se pensar. Essa proteção do Jardim do Éden. O Jardim do Éden a gente não sabe onde fica mais. Perdeu-se a localização? Ou Deus tirou dessa terra, talvez? Não sei. São pontos a se pensar com muita oração, tá? Pra você não se confundir e não perder a cabeça. Então Gênesis 3 também é um capítulo muito importante para a gente entender os principais fundamentos do cristianismo. Por que o Senhor Jesus teria que vir para nos livrar desse pecado original? O pecado está em nós não conseguimos tirar da gente naturalmente ou através das nossas ações. Não é porque eu nasci sem cometer pecados com as minhas mãos que eu nasci sem pecados. Na realidade você nasceu cheio de pecados, vindo da geração de Adão e Eva. E há se entender os mistérios do pecado. A consequência do pecado é a morte, mas como que eu consigo entender como o pecado atua dentro de mim? Então são esses pontos que a gente tem que refletir, que nós precisamos refletir continuamente. E entender que sem Cristo nós não conseguimos nos limpar dos nossos pecados. E mesmo após batizados na água do santo batismo em nome do Senhor Jesus, nós temos uma única questão que não muda. Dentro da nossa genética vive o pecado. Dentro da nossa carne vive o pecado. E em qualquer processo de santificação própria, ou seja, feita com a sua mão, você não vai alcançar a redenção. Mas toda santificação provinda do Espírito Santo de Deus, você se livra dos pecados através do seu arrependimento. Mas aí só pelo poder do Senhor Jesus. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Falou e até o próximo.